Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu disse no vídeo anterior, que no próximo vídeo eu iria falar o valor, né, do apartamento, o qual eu estou aqui no Brasil, e também eu iria falar algumas coisas, né, da Espanha. Para o vídeo não ficar muito longo, então eu deixei para o próximo vídeo. Essas coisas que eu vou estar falando para vocês, um pouco das diferenças, né? Que o imigrante que decide sair do Brasil e morar na Espanha, o que ele vai enfrentar, e por isso que nós temos que ir muito bem preparado. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Jeane do canal Jeane e Família na Espanha. Gente, mudar de mudar do Brasil para a Espanha traz uma grande diferença, um grande choque, né, para a pessoa, aquele choque cultural, e muitos imigrantes não estão preparados para isso, né? Então, a primeira mudança que vamos sentir, né, na pele é a diferença do clima, né? Porque na Espanha, ou tanto Espanha quanto Portugal, é claro que o frio é bem mais meses do que o calor, né? Então você já vai sentir aquela diferença do clima. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, né, das diferenças, né, que eu decidi falar para vocês, eu acabei marcando aqui, fazendo uma listinha, porque às vezes eu posso falar, lembrar alguns e outros não, né? E o inverno é muito rigoroso, gente, você não faz ideia. Quando estávamos lá, meu filho saía e ia brincar assim, né, na neve na frente de casa. É muito rigoroso. Depende também da área que você vai morar, porque em muitos lugares não neva, né? Quando você aluga uma casa, você tem que observar se a casa tem esquentador, é outro nome que eu não lembro agora no momento, onde em cada cômodo tem, né, um aparelho desse para a casa ficar bem quentinha. Então, se você alugar uma casa, por exemplo, o contrato por um ano, né, que a maioria é o normal, e você observa se tem, porque se não tiver, você vai sofrer. Outra coisa bem diferente lá são os dias curtos, né? No inverno escurece muito cedo. Muito cedo, às 17 horas já está escurecendo. E quando você acorda, às vezes é 9. Quantas vezes? 9 horas da manhã. Eu cheguei a. Não sei se eu coloquei em algum vídeo, mas eu acho que eu coloquei. 9 horas da manhã, já tinha. Meu filho já estava indo para a escola e estava tudo escuro. Então, escurece muito cedo e clareia muito tarde. Isso no inverno. E no calor é fácil chegar a 40 graus. Então a nossa pele resseca muito e é aquele calor seco, sabe? Também aqui muitas vezes, né, no Brasil é aquele calor seco, sem vento. Então no calor não é tanta diferença, mas no frio, se você não curte muito frio, vai ser complicado para você. Lá agora em Portugal está a 4 horas de diferença, na Espanha está 3 horas, né, de diferença. Bom, gente, o horário do almoço você vai também sentir um tanto de diferença, porque quando você está na sua casa com sua família, você almoça o horário que você quiser, óbvio. Agora, se você está no seu trabalho, por exemplo, eu trabalhava na lanchonete e você almoça quando acalmar ali, né? Então eu almoçava bem mais tarde, eu com a turma lá, porque eles chegavam, o almoço deles são das 14 às 16 horas. Então a gente, vamos supor que a gente acaba de mudar, não está ainda acostumado, né? Então você sofre bastante, porque às 14 horas você já está com aquela fome, né? E você tem que ali esperar toda a turma, né, almoçar, você servir aquela correria e depois é onde você vai almoçar. Então você ia almoçar ali quase 5 horas da tarde. Então é das 2 às 16.
das 14 às 16 o almoço deles. O jantar fica por volta das 21 até as 23. Outra diferença também é sobre alimentação, gente. A alimentação deles não vai quase nada de sal. São bem, se você vai comer realmente a comida dos espanhóis, né? Mas a sua você faz normal, é claro, mas você vai estranhar um pouco você comer ali a comida deles, porque eles não costumam comer muito sal, nem muito açúcar, nem em Portugal também. Os bolos, você sente que falta um pouco de açúcar, sabe? Então eles costumam amenizar muito nisso aí. Eles usam muito azeite, né? Até porque é daquelas regiões, né, onde são fabricados os azeites. Então eles usam muito azeite, o pão como entrada, né? A sopa em Portugal. Na Espanha não, mas em Portugal já tem a sopa, mas pão com azeite e azeitona eles usam muito. Café da manhã mesmo deles são bem leves. Pão com tomate ali, um queijinho e um café bem leve. Você não vai encontrar com facilidade nos mercados feijão, não. Aqui você come todo dia, né? Arroz, feijão é o principal. Lá já vai ser um pouco complicado você escolher o seu feijão, né? Eu apanhei muito para conseguir, desde quando eu morava em Portugal, conseguir encontrar um feijão bom. E quando eu encontrei foi só aquele que era o mais parecido com o feijão vencedor aqui no Brasil, né? E lá também não é acostumado a comer todo dia feijão. Na escola mesmo, a merenda do meu filho na escola quase não ia feijão. Quase nunca ia feijão. Os espanhóis, gente, como os portugueses, eles falam muito alto, que parece que estão brigando. Os donos do apartamento que nós alugava, quando eles chegavam em casa, quando o marido dela vinha junto com ela, os dois conversando assim, parecia que estava brigando. O apartamento onde nós alugava, quando a proprietária vinha com o marido, os dois conversando assim entre si, parecia que estava brigando. Eles falavam muito rápido, então parecia que estava brigando. Então tem que se acostumar com isso também. Outra coisa, eles falam não sem rodeio. Não espere eles achar um jeitinho para te falar um não. Eles é a cultura deles. Eles falam ali o não para você e acabou. Acabou, não tem remédio. Então, e para os brasileiros ouvir isso é como que fosse um mal educado, né? Ouvir aquele não tão taxativo. Para eles não, é o normal da conversa da cultura deles. Eles não têm essa mania de abraçar, tocar enquanto conversa, aquele calor assim do Brasil, sabe? Apesar que são muito receptivos, são muito educados, se preocupa muito com você, não sabe aonde colocar, principalmente quando você fala que é brasileiro. Não curtem muito os portugueses, mas eles gostam muito dos brasileiros. O comércio lá, gente, acho que eu falei em outros vídeos, fecha às 14 horas, né, para as pessoas almoçar, já que o almoço é às 14 horas, né? Então as pessoas almoçam, descansam e às 17 horas eles voltam, né, para o trabalho. É normal, eu acho que eu fiz alguns stories de as mesas no meio da rua, assim, ó, lá no centro, muitas mesas e cadeiras, muitas mesmo. Então fica vazia ali. Quando dá as 14 horas, está cheio de gente para almoçar, para tomar um cafezinho, para descansar, para bater papo, né, colocar o papo em dia, até às 17. Eu mesmo, quando trabalhava na lanchonete, eu entrava meio-dia, porque na lanchonete tinha uma piscina, duas piscinas, né? Pertencia à prefeitura, ela alugava da prefeitura, a proprietária. Então eu entrava meio-dia, 11 horas, meio-dia por aí. Eu saía às 3 horas, voltava às 4
Voltava às 5, 4 ou 5, né? Dependia do dia, e ficava até às 10h30, 10h30, 10 horas, 10h30. Eram os horários assim, bem picadinho. Era ruim por essa. Ruim esses horários picadinho, né? Mas é o jeito deles, a cultura deles. Bom, eles têm a cultura deles. Se eles combina algo com você e você atrasa ali 5 minutinhos, para eles já é, não como que fosse uma afronta, mas uma falta de educação, sabe? Às vezes acontece imprevisto, acontece, mas para eles você tem que lutar de todo jeito para não acontecer, para cumprir ali o horário que você combinou. São bem certinho nesse quesito de marcar horário e cumprir. Aqui no Brasil, nós temos sempre a lavanderia, o quintal. E lá na Europa, gente, não só na Espanha, muitos apartamentos não têm lavanderia. Que são menores, né, os apartamentos lá. E não é por ser menores. O que eu alugava era bem grande, eu cheguei a filmar o apartamento para vocês, mas não tinha lavanderia. Então, por quê? Porque a máquina de lavar roupa, ela já fica aclopada ali no armário da cozinha. Então, você lava roupa ali na cozinha. Enquanto você está cozinhando, você está ali lavando. Todas as máquinas lava-roupa ficam aclopadas na cozinha, a não ser que tenha lavanderia, né? Mas é difícil apartamento com lavanderia. E eu ainda tinha a varanda toda na frente, né, para secar a roupa. Mas muitos nem tem varanda, tem que secar a roupa dentro de casa. A máquina já deixa quase seco, né? Mas um tempo de frio é bem complicado. Por isso que muita gente opta por secar a roupa na lavanderia. Que quantas vezes eu fiz isso também. Apesar de ter a varanda lá fora, mas no frio demora demais para secar. E outra coisa, a dificuldade de encontrar igrejas evangélicas para quem é cristão. Eu já coloquei no outros vídeos, né? Você já sabe disso. Aqui no Brasil é uma igreja quase em cada esquina, né? Igual bar. Lá não. E quando você encontra é meio que camuflada. Então, gente, é essa lista de algumas, né? Porque tem muitas e muitas e muitas. Eu não sei como será, né? Não sei como vai ser. Não faço ideia como vai ser, quando que eu vou voltar, não sei no decorrer da situação, eu vou estar falando aqui, mas as diferenças são grandes e é muito gostoso viver na Espanha. Agora, referente o valor daqui, gente. Vocês viram que é totalmente imobiliado. O valor que eu pago aqui, gente, é apenas 1.400. O apartamento vazio aqui é R$2.300. Esse daqui eu pago 1.400 apenas. Aqui o rapaz falou pra mim: você só vai pagar o aluguel e a luz. Eu não pago o condomínio, que é quase R$400. Eu não pago água, eu não pago internet. É apenas isso que eu falei. É o aluguel e a luz. Só. Gente, um apartamento desse que eu filmei para vocês, se fosse para pagar o valor real, ia para 3.200. 3.200. O valor que realmente ele vale. Eu vejo sempre no grupo de condomínios aqui, no grupo do condomínio aqui, as pessoas postando apartamento para alugar, para vender, e apartamento daqui. E eu vejo os valores, e cada dia que eu vejo isso, eu levanto as mãos e agradeço a Deus pela bênção que Ele nos deu, o caminho que Ele abriu. Ele disse que ia abrir as portas, né, de onde nós íamos morar quando nós chegasse aqui, e foi o que Ele fez, e eu só tenho a agradecer, gente. Eis aí a vantagem realmente de quem serve a Deus. Passamos por luta? Passamos, sim, é claro. Não estamos livres, né, das lutas, do dia a dia, das adversidades, mas o importante é que com
todas essas situações difíceis, o Senhor está sempre cuidando do seu povo. E mais uma vez Ele provando aí que está cuidando de nós. Bom, gente, então é isso aí. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês comentam que daí eu vou estar falando o que eu sei. E isso aí, gente, essa cultura, essa diferença da cidade de Salamanca, onde eu morei, vale ressaltar isso aí, que todas as cidades é um pouco diferente da outra, né? Eu agradeço a todos que foram assistir e se inscreva no nosso canal, curta, dá aquele like e ative o sininho para que o próximo vídeo você seja notificado, tá bem? Deus abençoe e fiquem com Deus.